Olá amigos, meu nome é Bruno Lourenço, sou do Movimento Espírita aqui de Magé e hoje, com a grata satisfação, atendendo ao convite das lideranças, dos trabalhadores do Centro Espírita Discípulo de Jesus, em especial da querida amiga Rosália, nós estamos aqui neste ambiente para um diálogo, para a continuidade dos nossos estudos, em especial do ciclo de estudos que a instituição está realizando pelo Facebook sobre os princípios da doutrina espírita. Então eu quero agradecer desde já esse convite especial da instituição, te convidar a estar conosco até o final e, sobretudo, a contribuir com a divulgação. Compartilhe a transmissão, porque assim, quem sabe, nós não consigamos chegar a algum companheiro que nessa manhã esteja aí com alguns minutos ociosos e que pode enriquecer o seu dia com o estudo da doutrina espírita. Já já nós estaremos começando, enquanto é isso, eu vou colocar aqui, vou deixar aqui uma linda canção para todos vocês. Lembrando que você pode compartilhar conosco da divulgação da atividade. Basta compartilhar essa live aí no seu perfil. Já já nós começamos, enquanto é isso, vamos ouvir uma belíssima canção para já ir preparando aqui o nosso ambiente virtual, que pela força dos nossos pensamentos transforma-se também no ambiente da Casa Espírita, do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós,
Quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, amigos, mais uma vez bom dia, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Meu nome é Bruno Lourenço, sou trabalhador do Movimento Espírita aqui de Magé, atendendo o convite das lideranças do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em especial na pessoa da querida Rosália. Nós vamos conduzir nessa manhã, nesse sábado, essas reflexões, dando continuidade ao ciclo de estudos sobre os princípios da doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre a pluralidade das existências. Eu quero agradecer o convite que a casa formulou, desejando poder contribuir de alguma forma com a continuidade dos estudos, com o enriquecimento das reflexões de cada um de vocês nessa manhã. O tema de hoje é um tema bastante relevante, sobretudo para quem está começando a conhecer o Espiritismo. Por isso eu formulo a você o seguinte convite: compartilhe essa live. Quem sabe não temos um companheiro curioso que nesse momento de manhã está com alguns minutos ociosos e que se interesse a estudar acerca desse tema. Então compartilhe aí a nossa transmissão para contribuir com as nossas reflexões. Nós vamos iniciar então o nosso dia de hoje. Eu vou fazer a leitura de uma pequena página aqui do livro Vida Feliz, pela psicografia de Joana de Ângeles, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, a psicografia do Divaldo. Na sequência faremos uma prece e logo depois iniciamos aí os nossos estudos. Desejo bom dia a vocês e gostaria de saber se está todo mundo conseguindo me ouvir bem. Espero que sim, porque ninguém se manifestou ainda. Fiquem à vontade para interagir conosco aqui pelo espaço do bate-papo, tá certo? Então nós vamos fazer aqui uma pequena leitura e na sequência a nossa prece. Iniciaremos então o estudo dessa manhã do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana. Caiu a lição aqui 17. Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva a doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores.
O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Então nós vamos com essas reflexões oportunas acerca do pensamento e da ligação dele com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde física. Vamos fazer a nossa oração pedindo aí o envolvimento dos mentores espirituais dessa casa na condução da nossa atividade nesta manhã. Vamos orar. Zeloso Mestre, amigo Jesus, gratidão, Senhor, por mais um dia, por de alguma forma estarmos aqui te servindo, nesse grande objetivo de levar aos corações o esclarecimento da mensagem espírita, que traz, sobretudo, as verdades que, se conhecidas, poderão nos libertar, conforme tu mesmo nos afirmastes. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, conduz o nosso pensamento, envolve todos os lares que estão conosco conectados nesse instante, aqueles que vão assistir ao vídeo ao longo dos dias. Envolve esta casa, Senhor, os discípulos de Jesus, na tarefa de divulgação da doutrina espírita, nesses tempos novos, envolvendo seus dirigentes, seus trabalhadores, frequentadores. Permita-nos, Senhor, que esta manhã seja uma manhã rica de conhecimento, de estudo e de doces vibrações, já que temos convicção de que, estando na Tua presença, o ambiente ao nosso redor se transforma e Tu estarás conosco. Abençoa-nos, Senhor, e permita-nos iniciar a atividade desta manhã. Que assim seja. Então, queridos, como eu havia dito, nós vamos estudar hoje o tema pluralidade das existências e nós vamos fazer da seguinte maneira. Agora eu estou acompanhando aqui os recadinhos, desejando bom dia a quem chegou, a Dorilã, a Penha, a Márcia Gomes, Rodrigues, Eliceia Ramalho, Ivoneide Cavalcante, enfim, agora eu estou conseguindo acompanhar aqui todos os recadinhos que vocês deixaram. Nós vamos estudar sobre o princípio pluralidade das existências, vamos fazer um diálogo de cerca de 25, 30 minutos e no final nós nos propomos a responder algumas questões, algumas dúvidas que possam surgir acerca do tema. Então nós vamos reservar mais uns 20 minutinhos finais para estarmos dialogando sobre esse tema. Então não fique acanhado, se você tiver alguma dúvida, traga para esse nosso momento de diálogo. Vai ser bastante interessante podermos estar interagindo junto sobre esse tema relevante que é a pluralidade das existências. Uma fala inicial que eu gostaria de ter aqui é que assim que a Rosália me enviou o cartaz, né, sobre o tema e que eu vi lá composto vários companheiros, cada um iria falar sobre um princípio, algo me chamou a atenção, me trouxe muita alegria espírita, né, ao peito. Por quê? Porque a casa deu como tema do ciclo de estudos a seguinte proposta: princípios da doutrina espírita. E eu adorei isso, porque, de modo geral, nós temos o costume de dizer o seguinte: princípios básicos da doutrina espírita. E eu confesso que eu tenho um pouco de resistência a essa questão do que é básico. Muito embora a palavra esteja também originalmente alicerçada na ideia de base, né, de uma construção base, mas hoje, infelizmente, essa questão de básico está muito deturpado, né? A gente fala, aquela roupinha básica, a cesta básica geralmente tem os alimentos mais comuns. Então, básico, os princípios não têm nada, né? Eles não são algo simples, não são algo comum, não são algo da rotina, como nós costumamos falar, né? Básico é aquela roupinha que a gente coloca todo dia para ir para o trabalho. Os princípios da doutrina espírita, eles são princípios fundamentais. Esse é o melhor termo
para se referir a esses princípios. E há muitos entre eles, e a nossa tarefa hoje é estarmos conversando sobre pluralidade das existências. É um princípio bastante interessante. Na medida do possível, nós vamos dialogar, inclusive, sobre as referências a ele previstas na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Mas para que a gente consiga construir este saber, quero agradecer a todo mundo que está chegando, desejando um bom dia, que Deus abençoe a todos nós mesmos. Para que nós consigamos construir esse saber, nós precisamos revisitar alguns conceitos para chegarmos a entender a questão da pluralidade das existências. Antes, é importante dizer que, basicamente, nós deixamos como bibliografia do estudo nessa manhã o capítulo 4 e 5 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Creio que os companheiros saibam que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Cada uma delas deu ensejo ao codificador para aprofundar os estudos, lançando uma nova obra. E hoje nós vamos ter como fundamento do nosso diálogo a segunda parte, que tem como título Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. E vamos estudar, na medida do possível, o capítulo 4 e 5, que traz como temas pluralidade das existências, é o 4, e o 5 é uma conclusão acerca do ensino dos espíritos que o codificador faz, que traz como título Considerações sobre a pluralidade das existências. São fundamentais o estudo desses 2 capítulos para a perfeita compreensão dessa proposta de tema. Como eu havia dito, nós precisamos fazer uma introdução. E a introdução inicial é compreender que, assim como nos esclarece os Espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. No princípio ali, no momento em que Deus nos criou, nós estávamos nesse estágio evolutivo de simplicidade e ignorância. Quando nós falamos ignorância, equivocadamente, pelos costumes da atualidade, nós direcionamos o nosso entendimento à brutalidade, à falta de educação, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Aqui, a palavra ignorância, na acepção correta do termo, está no sentido daquele que ignora todo e qualquer conhecimento. Ou seja, nós fomos criados como páginas em branco, espíritos dotados de um princípio de inteligência que necessitaria, a partir daí, desenvolver-se. E por meio do que se dá esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento desse espírito criado se dá pelo meio da prova da vida corporal. É interessante que lá no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, todas as vezes que os espíritos se referem à reencarnação, à pluralidade das existências, eles falam exatamente que essa necessidade é de fato uma prova corporal. A necessidade de estarmos na matéria, experimentando aquilo que ela nos oferece para vivenciar existências diferentes. É importante dizer que nós retornamos ao corpo, nós viemos ao corpo. Essa ligação, ela se dá do espírito com o corpo no momento da concepção. No Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem isso. Por isso nós espíritas, que temos convicção na necessidade da defesa da vida, o fazemos, porque temos convicção de que a alma não se liga ao corpo no momento do nascimento, essa ligação se dá já no momento da concepção, tendo antes todo um preparatório sido realizado, né, uma aproximação, e aí ele vai viver as experiências que lhes estão reservadas para o seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Entretanto, esclarecem os espíritos, até aqui não há nenhuma novidade, né? A maioria das religiões cristãs acreditam nisso.
na criação da alma por Deus, na sua vinda a um corpo físico para viver as experiências que lhe são necessárias. E aí você vive aquela experiência. A partir daí, nós temos as grandes distinções que se fazem, porque algumas religiões acreditam que morreu, acabou. Acabou, o espírito volta para um todo universal, acreditam algumas. Outras acreditam que esse espírito vai permanecer adormecido até o dia de um juízo final. Outras acreditam que ele vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Mas o objeto, a vida na erraticidade, que é o nome que nós damos à vida do espírito após a morte, não é o nosso objeto de estudo nessa manhã. O que acontece é que dizem os espíritos que uma só existência fixe nesse termo, que é o termo mais correto para nos referirmos à multiplicidade de vidas, entre parênteses, que nós temos. Uma só existência é manifestamente insuficiente. Está lá no livro do Céu e Inferno e também está no livro dos Espíritos, para que o espírito adquira todo o conhecimento que precisa e possa se despojar ao mesmo tempo de todas as imperfeições. Ou seja, uma só existência é insuficiente para que nós possamos alcançar a perfeição a que estamos destinados. Daí a necessidade do retorno à vida física. E aí eu quero chamar bastante atenção, porque às vezes, equivocadamente, nós espíritas dizemos assim: a morte não existe. Nós temos várias vidas. São erros grosseiros que o espírita não pode cometer. O espírita que se dedica a estudar, a manter ali as reflexões profundas acerca da mensagem espírita, sobretudo nas obras espíritas, ele não pode cometer esses erros. A morte existe, sim, a morte existe. Nós somos espíritas, uma doutrina que tem um aspecto científico não pode se contrapor a uma realidade inquestionável, que é a morte. Só que quando nós estudamos a introdução de O Livro dos Espíritos e estudamos o que é o Espiritismo, nós vamos perceber, na fala bastante acessível de Kardec, que a morte nada mais é do que a destruição do envoltório grosseiro do espírito. Ou seja, a morte que existe é apenas o fim do corpo físico. A alma que nele habita permanece viva. Ou seja, a morte é, na verdade, um fenômeno fisiológico claro, verdadeiro e necessário para o início de um novo ciclo. E aí a gente passa a vida no plano espiritual, lá também temos a oportunidade de desenvolver, de crescer. Entretanto, o intensivo do aprendizado se dá no retorno à vida física. Mas veja, o espírito, ele só tem uma vida. No momento em que ele foi criado, e essa vida será imortal, ela não terá fim. Ele só tem uma única vida. O que ele terá, como Kardec intitula o capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, é múltiplas existências. Essas existências se darão em ciclos diferentes. E aí, pela necessidade do progresso, ele experimenta a prova de uma nova existência corporal e retorna à vida física para experimentar o seu aprendizado. E aí tem muitos companheiros que se contrapõem a essa questão do retorno à vida física, né? Se contrapõem a essa ideia. Alguns questionam com a fala bíblica, né? Alguns questionam porque não se debruçaram sobre o tema para estudá-lo, para compreendê-lo. E aí sempre que nós falamos sobre esse tema, inclusive é em verdade a passagem que estampa um capítulo importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Ninguém Pode Nascer de Novo,
nós trazemos, que é o capítulo 4, nós trazemos a passagem do encontro de Jesus com Nicodemos. Uma reflexão que é bastante importante de Jesus com Nicodemos, em que o Cristo deixa claro a necessidade do retorno à vida física. Lembremos-nos de que Jesus estava ali no diálogo com Nicodemos, que é um doutor da lei, e ele formula uma interrogação que era objeto de reflexão de todos os filósofos da época, de todos os religiosos, que era a grande pérola de desejo de todos, que era a vida na justificação, ou seja, a vida eterna, a vida melhor, ser perfeito, né? E aí ele questiona Jesus como que isso pode se dar. E aí Jesus vai e diz para ele, é preciso que nasças de novo. É preciso nascer de novo, senão nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus. E aí, alguns interpretam equivocadamente que esse nascimento, esse renascimento, a que o Cristo se dirige naquele instante, se dá pelo fato do batismo, ou pelo fato do encontro com o Cristo, com as suas leis, por meio da adesão a alguma filosofia religiosa. Mas o Cristo, ele é claro, porque quando ele fala acerca do novo renascimento, que já era, inclusive, crença existente no meio daquele povo. Vamos lembrar aqui que desde os egípcios havia a crença, a convicção no retorno da alma. Eles não sabiam como se dava esse retorno, mas eles tinham tanta convicção que eles mumificavam os corpos, porque acreditavam, sem sombra de dúvida, de que aquela alma iria retornar. O grande equívoco é que eles acreditavam que a alma fosse retornar no mesmo corpo. E, inclusive, guardavam nos sarcófagos os bens materiais que aquele ser era apegado, desejava, possuía, porque acreditavam o seguinte, ele vai voltar à vida e vai querer aquilo que foi o seu patrimônio. Então, essa crença já era existente. Mas Jesus fala, e Nicodemos, esclarecendo ali uma dúvida clara acerca dessa convicção, do entendimento disso, vai dizer, mas como é que pode eu, já velho, retornar ao ventre da minha mãe? Né? Como é que pode? E aí Jesus vai e diz para ele, olha, é como se o Cristo tivesse... É como se a gente tivesse diante de um PhD em algum determinado assunto e a gente começasse a conversar com a pessoa sobre aquele assunto e a pessoa demonstrasse total despreparo para aquele diálogo. A gente vai dizer assim, mas você não sabe o básico, como que é que eu fale das coisas mais profundas, mais esclarecedoras? Jesus vai dizer, mas se você não conhece das coisas da terra, como queres que eu te fale das coisas de Deus? A que Jesus se refere? Jesus se refere de que todos sabiam que era impossível você, já grande, retornar ao ventre da mãe para nascer de novo. Isso é uma lei que já fazia parte dos conhecimentos observatórios daquele povo, de que nenhuma vez isso tinha se dado. Em nenhum momento dos escritos evangélicos a esse registro. Jesus vai dizer, se você não sabe que isso, retornar ao ventre da mãe, é impossível, e isso é básico, como quer que eu te fale de coisas profundas a respeito das leis de Deus? E aí Jesus vai e arremata o conhecimento e vai dizer assim, o que é e aí vamos ter distinção nas traduções, mas ele vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é espírito é espírito. Algumas traduções nós vamos ver, o que é nascido da água é a água, daí a confusão lá com a água do batismo. Mas por que Jesus, algumas traduções, a carne, a água? Porque na época, no contexto histórico daquele povo, água era sinônimo de origem da carne. Eles não entendiam muito bem, mas sabiam que o bebê no ventre da mãe ficava mergulhado na água. E para eles a água era o que dava aquela formação. Eles sabiam
que toda a vida em sociedade dependia da água para o desenvolvimento dos corpos, para a criação, para o cultivo das plantações. Então, água era sinônimo de carne. Então, Jesus diz claramente, corpo gera corpo. Espírito, entretanto, não gera espírito. O Cristo não se referia ali, primeiro, àquela compreensão equivocada de retornar ao ventre da mãe e também não se referia ao simbolismo da água do batismo. Porque nesse momento, o Cristo está tratando de um assunto que era de profundo e notório conhecimento de todos. O simbolismo da água com o surgimento da vida. E não estava aqui tratando de um conceito religioso, de forma nenhuma. Então, esse diálogo de Jesus com Nicodemos mostra de forma claríssima a questão da pluralidade das existências. Mas não é só isso. Nós não temos apenas esses conceitos que estão elencados nessa passagem do Evangelho, na Bíblia, no Velho Testamento, para nos favorecer a nossa compreensão da presença do conceito da pluralidade das existências no Velho Testamento, sobretudo, e também no Novo, nas falas do Cristo. Eu separei alguns outros trechos aqui da presença da ideia das múltiplas existências no Velho Testamento, né? Da ideia da reencarnação no Velho Testamento. E aí, lembrando que vocês podem deixar aqui nesse espaço as dúvidas de vocês para que no final a gente possa estar esclarecendo juntos, tá certo? Então a gente já vamos daqui a pouco aí para esse momento, caso alguém tenha dúvida. Se não tiver dúvida, eu falo mais 10 minutos. A gente que gosta de falar é um problema, né? Então vamos lá. Lá no Velho Testamento, no livro de Samuel, capítulo 11, versículo 6, a seguinte fala do profeta. O Senhor, o que é que tira a vida e a dá, fez descer a sepultura e faz retornar a subir dela. Olha o que Samuel fala lá no Velho Testamento. Que o Senhor, que é quem dá e tira a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. O que Samuel está falando aqui, gente? O que Samuel está falando? Aí, como nas narrativas ali dos profetas, dos discípulos, eles não conseguiam entender muitas vezes como se davam isso, eles vão criando algumas alegorias que nós vamos conhecer uma alegoria clássica acerca de Elias daqui a pouco. Também lá no livro de Jó, capítulo 8, versículo 9, a seguinte fala: porque nós somos de ontem. Olha que interessante Jó falando. Anota aí para depois ir lá conferir. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Gente, olha o que diz de forma muito clara Jó. Nós somos de ontem. Acerca de que Jó está falando, meus amigos? Se não da assertiva pluralidade das existências, que nós espíritas também conhecemos sobre o nome de reencarnação. Agradecer aí a fala do meu amigo Paulo, que bom te ver por aqui, seja bem-vindo, viu? Então veja, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. E aí depois Jó vai dizer mais ainda, olha o que ele diz. De certo, tu o sabes. Está lá no capítulo 38, versículo 21. De certo, tu o sabes. Porque já então eras nascido. E por ser grande o número dos teus dias.
Olha o que Jó diz também. Tu já sabes porque tu já era nascido. O que ele está se referindo? Também vemos lá no profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei. Isso aqui é bastante interessante, eu queria que você prestasse bastante atenção, né? Porque essa é a fala mais emblemática acerca da reencarnação na Bíblia. Porque é o Cristo que vai reverenciá-la no Novo Testamento mais à frente. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, isso aqui é Malaquias, no capítulo 4, versículo 5 do seu livro, anunciando que Elias viria novamente. É exatamente por isso que lá no Novo Testamento, sobretudo, deixa eu abrir aqui, sobretudo no momento da transfiguração, que está narrado tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas e de Marcos. Deixa eu ver qual dos dois evangelhos eu vou usar para ler aqui na íntegra esse momento. Olha o que acontece. Deixa eu ver aqui, porque Lucas talvez seja melhor o de Lucas. Deixa eu ver. Já eu vou dar como referência para vocês esse momento relevante, que é o momento da transfiguração no Tabor, onde sabemos que Jesus estava na companhia de Pedro, Tiago e João, e ali os discípulos começam a fazer a Jesus uma interrogação. Senhor, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Lembra o que disse Malaquias lá no capítulo 4? Que antes do dia do Senhor, Elias iria vir. Olha que interessante. E aí os discípulos perguntam, Senhor, por que dizem que Elias teria que vir primeiro? E olha o que Jesus vai dizer respondendo. Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas vos será restaurada, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito. E aí, muitas traduções têm entre parênteses o sentimento dos discípulos naquele momento em que Jesus disse, sim, os profetas estão certos, Elias há de vir antes do Senhor, mas eu quero dizer para vocês que Elias já veio. Alguns dos discípulos registram o sentimento deles, a compreensão deles, de Pedro, Tiago e João naquele momento, e vão colocar numa nota dizendo assim, e os discípulos entenderam que Jesus falara de João Batista. Olha, Jesus deixa claro, naquele instante mediúnico, que é o momento da transfiguração, que Elias já tinha vindo sob a figura de João Batista. Ou seja, aí nós vamos estudar que quando nós vamos fazer a correlação dos traços de Elias com João Batista, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, Elias lá no Velho e João Batista no Novo, vocês vão ver que a forma de se vestir, a forma de falar, as referências que estão nos escritos mostram que tratava-se do mesmo espírito, com as mesmas características. Ou seja, João Batista era Elias reencarnado. E aí, para resolver esse grande equívoco, as religiões que não acreditam na reencarnação criaram a figura, a alegoria de que, na verdade,
João Batista é Elias ressuscitado. Algumas outras criaram ainda uma outra alegoria, porque criaram uma fantasia, porque se baseiam numa narrativa sobre algo que não tinha como se explicar na época, de que Elias não tinha morrido, Elias tinha sido arrebatado. Por isso depois ele volta como João Batista. Para criar sobre a morte de Elias algo em especial que justifique Jesus dizer que João Batista era Elias. A gente até compreende, isso está retratado nos escritos da época, porque como ainda hoje nós temos dificuldade, quem não é espírita, de entender e de aceitar a reencarnação, sobretudo porque fere alguns conceitos que nós trazemos de orgulho, de vaidade, né? Fere conceitos de que nós somos responsáveis pela nossa própria sorte, pela nossa própria desgraça. Se ainda hoje nós temos dificuldade de entender, imagina aquela época. Então eles criaram a alegoria de que Elias foi arrebatado, para depois justificar Jesus, dizer que Elias volta como João Batista. Mas João Batista não era Elias ressuscitado, como alguns também tendem a dizer. O corpo era outro, a fisionomia era outra. Claro que as características são as mesmas. E isso o Espiritismo nos esclarece. As conquistas que foram efetuadas pela alma numa existência anterior, elas permanecem. Não há regressão evolutiva. Elas podem ser adormecidas porque naquela nova existência nós precisamos desenvolver outras qualidades, outras virtudes. Mas aquilo que nós conquistamos não se perde, as características permanecem. Então, quando você vai estudar a personalidade de Elias na forma de falar, na forma de se vestir, e depois vai estudar a personalidade de João Batista no Novo Testamento, você vai ver que há sérias relações entre ambas as personalidades. Porque, efetivamente, João Batista era Elias reencarnado. Então, a pluralidade das existências nos traz essas falas. Eu quero ainda trazer aqui algumas considerações. Já nós vamos encerrar. Pelo visto, não chegou nenhuma pergunta aqui. Então, deixa eu ver. Só vi o pessoal dando bom dia. Espero que todos estejam aproveitando aí ao máximo nosso diálogo nessa manhã. Mas eu quero ainda deixar aqui, primeiro, Paulo, que sempre disse que não há morte, né? Que há vitória sobre a morte. E aí tem aqui uma fala de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que ele diz: insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Olha que interessante. Paulo falando acerca da continuidade da vida. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. É o que dizia Paulo. E tem uma fala de Jesus também. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne nada aproveita. E aí, para a gente encerrar a nossa fala aqui, eu quero trazer uma fala também emblemática lá no livro de Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 20, versículo 5. Eu queria que vocês acompanhassem com bastante atenção essa reflexão, porque Moisés, o livro de Êxodo, compõe o Pentateuco mosaico, né? Então Moisés tem a seguinte fala, que Deus teria dito para ele: porque eu sou Deus bom e zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desonram. E aí, a primeira vez que eu vi esse texto, eu falei assim, meu Deus, Moisés é um espírito tão evoluído, né? Nós que somos espíritas sabemos da importância dele para o surgimento do cristianismo. Como pode falar uma atrocidade dessas? Vejam só. Primeiro porque começa dizendo que Deus é bom e zeloso. Isso a gente sabe.
Nós espíritas temos convicção de que Deus é soberanamente bom e justo. Não resta dúvida. Mas aí na sequência ele vai dizer que ele visita a iniquidade, ele castiga os erros dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Gente, que Deus bom e zeloso é esse que vai visitar, ou seja, vai cobrar os erros dos pais nos filhos. Gente, nem as leis da terra, nem as leis aqui do nosso país, que é tão novo diante de tantas nações seculares, milenares, castiga alguém pelo erro que outro cometeu. Como é que Deus pode ser bom sobre essa perspectiva? Visitando, e o pior de tudo é que é uma selvageria enorme, porque Deus vai dizer que ele vai visitar, ele vai cobrar, ele vai responsabilizar. Não apenas os filhos, mas ele vai ficar fazendo esse gesto de vingança, porque isso é o retrato de uma vingança, coisa que não se adequa à visão que nós espíritas temos de Deus, até a terceira e quarta geração. Olha quanta incoerência. E aí as pessoas justificam, tá vendo aquela criança que nasceu deficiente? Porque o pai errou. Deus está cobrando no filho o erro do pai. Tem muita gente que justifica algumas coisas que nós não conseguimos conceber sem a compreensão da pluralidade das existências, sem a compreensão da pluralidade da reencarnação, justificam assim. Aquilo que não tem uma explicativa plausível para dizer, para responsabilizar dessa mesma existência, as pessoas vão dizer que é erro dos pais, trazendo como justificativa, como fundamentação, essa fala de Moisés no capítulo 20 de Êxodo. E aí nós trazemos essa fala compreendendo que o Velho Testamento, algumas vezes, é registro histórico, algumas vezes é registro das leis civis, das leis penais da época, mas também é rico de mensagens espirituais, de mensagens acerca de quem é efetivamente Deus e as leis que ele nos traz. Nós vamos lançar o olhar espírita sobre essa fala. E aí vamos substituir aqui. Vamos fazer uma substituição da preposição até. Espera aí, só um minuto, queridos. Vamos fazer uma substituição para tentar entender isso. Vamos fazer uma substituição. Vamos tirar o até e colocar... É que tem uma mosca aqui querendo aprender acerca do espiritismo também, né? Para já ir preparando para as próximas existências, né? Então vamos lá. A preposição até, e vamos substituir pela na, né? E vamos fazer a releitura. Porque eu sou Deus bom e zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração. E aí alguém vai dizer assim, mas Bruno, isso não faz diferença nenhuma. Isso não faz diferença alguma. E aí eu vou dizer, faz total diferença. Perceberam que é interessante que no registro inicial não há referências acerca da primeira e da segunda geração. A fala se dá até a terceira e quarta. Né? Por que Moisés faz essa fala acerca da terceira e quarta geração e pula a primeira, a segunda, muito embora o até dê ideia de que há um prolongamento a partir dos filhos até a terceira e quarta. E aí quando a gente coloca o na, porque eu sou Deus bom e zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração, sob a ótica espírita, sob a ótica da pluralidade das existências, sob a ótica da reencarnação, sobre o entendimento de que o nosso retorno se dá, na grande maioria das vezes, no ciclo familiar em que nós já havíamos existido antes, nós começamos a entender que na nossa terceira e quarta geração, provavelmente somos nós mesmos que estamos retornando à vida física para uma nova existência. Ou seja, Deus aí sim
é bom, justo, zeloso, porque não vai responsabilizar em hipótese alguma os erros dos filhos dos pais. Cada um de nós arcará com as consequências da própria escolha. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque quando a gente se responsabiliza pelos nossos erros, a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende, mas essa lógica, essa matemática também vai se aplicar ao conceito de que, se somos responsabilizados pelos nossos erros, também seremos responsabilizados pelo patrimônio moral que viermos semeado. Ou seja, nós também colheremos tudo aquilo de bom que nós estivermos plantados. Então, queridos, eu espero que tenha sido rico o nosso estudo. Deixo como bibliografia esses 2 capítulos de O Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 4 e capítulo 5. Estou vendo aqui a Valdite, a quem eu agradeço a companhia, dizer: Deus é amor, portanto não castiga, ao contrário, de nós dá a infinitas oportunidades de repararmos nossos erros. Estou vendo aqui a Dorilan também dizer: essa riqueza de informações pode nos ajudar a argumentar com mais segurança esse assunto, que ainda é tão incompreendido entre nós. É verdade, queridos. E aí, eu acho que o princípio da pluralidade das existências, ele é tão importante porque ele traz acerca de Deus um olhar mais amoroso, um olhar mais caridoso, compreensivo. Deus se torna pai, ele não se torna um ser vingativo que distribui saúde e doença de forma aleatória, né? E eu queria finalizar aqui o nosso encontro com uma canção que eu não vou conseguir lembrar, eu acho que é do grupo Bem ou do grupo GAN, não tenho certeza, mas é uma canção muito bonita acerca da reencarnação. Então eu vou colocar essa canção e depois nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a todos aí pela companhia, mas preste atenção na letra dessa canção. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo,
Então, queridos, com a letra dessa canção, prestem bastante atenção na letra dessa canção. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Então, a pluralidade das existências nos dá essa possibilidade. E nos dá a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Nos dá a possibilidade de nos aproximarmos do amor de Deus. João foi muito sábio quando, tentando definir Deus, a única coisa que disse era de que Deus é amor. E Deus é efetivamente amor. Ele nos ama. Cada um de nós está nesse momento experimentando a consequência das escolhas do passado, gozando das alegrias daquilo que foi bem plantado, da prova, da expiação daquilo que precisa ser revisto. E o nosso objetivo é, se errar aqui, retornar para reconstruir até um dia alcançarmos a perfeição. Tudo isso porque Deus efetivamente nos ama, porque Ele é a maior representação de amor que nós temos conhecimento. Então quero te convidar, agradecendo a sua companhia. Durante a canção eu fui lendo todos os recadinhos, todas as mensagens. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos orar, agradecendo mais uma vez os companheiros do Centro Espírita Discípulos de Jesus. O meu abraço virtual caloroso a esses companheiros que a saudade tem trazido ao peito aí, essa vontade de, quando puder, sair correndo para ver e para abraçar. Um abraço a todos vocês. Vamos orar então, agradecendo a Jesus e aos mentores espirituais. Se você, nesse momento, está precisando de alguma ajuda, eu não sei, a necessidade do distanciamento social às vezes traz algumas complicações de ordem emocional, de ordem física. Eu tenho certeza que os mentores do Centro Espírita Discípulos de Jesus vão estar postos nesse momento e será como se nós todos estivéssemos no ambiente físico da casa. Eles vão atender a necessidade de cada companheiro. Então vamos orar. Deus, Senhor da vida, magnânimo Mestre do cosmo universal. Aqui estamos, Pai, para reverenciá-lo nessa manhã em que, com gratidão, tivemos acesso ao conhecimento espírita, esclarecendo as nossas almas, consolando a todos os nossos corações e libertando-nos, já que só há um meio de alcançarmos a libertação, que é o conhecimento da verdade. Mas, Pai, já que estivemos estudando hoje sobre a Tua misericórdia, sobre a nossa vida imortal que nos permite retornar múltiplas vezes, tantas quantas forem necessárias para o nosso crescimento. Nós queremos agradecer-te, Senhor. Agradecer pela reencarnação, que é a maior expressão do teu amor por todos nós, nos fazendo colher o que plantamos, nos fazendo crescer, progredir, evoluir e nos fazendo merecedores do teu amor incondicional, que não escolhe de forma seletiva a nenhum dos seus filhos, permitindo a todos crescer e progredir sobre o manto da tua proteção. Abençoa-nos, Pai, nessa manhã, permitindo com que os mentores da casa dos discípulos de Jesus possam estar trazendo a mim, a todos os companheiros que conosco estão em seu lar, as bênçãos do mundo espiritual sobre o nosso lar, sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso emocional. Que todos nós sintamos nesse instante, Senhor, essas vibrações amorosas
do Centro Espírita Discípulos de Jesus em nosso lar, renovando as nossas esperanças e nos incentivando a resistir, a perseverar e a mantermos acesa a chama da fé e da esperança em dias melhores. Abençoa-nos, Senhor, e permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos, então eu agradeço aí o carinho de todos vocês, eu vi aqui todas as mensagens, eu que agradeço a oportunidade, a atenção de todos os corações, que Deus abençoe todos os lares. Eu aproveito aqui o espaço para fazer um comercialzinho, né? Amanhã, domingo, nós fazemos às 21h20 o nosso Evangelho no Lar, pelo Facebook Evangelho no Lar com Bruno Lourenço, ou pelo YouTube Bruno Lourenço. Será uma alegria desfrutar também da companhia dos companheiros do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Estou vendo alguém dizer que chegou da caminhada agora, mas fica à vontade porque esse vídeo permanecerá aí à disposição de todos aqueles que desejarem rever. Mas, sobretudo, estudem lá os 2 capítulos que foram citados como bibliografia do Livro dos Espíritos. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado à casa pelo convite. Um grande abraço a Rosália e até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Graça e paz a todos os lares e a todos os corações. Os lares e a todos os corações. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós.